Tens a palavra, Alisson. Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês, uma boa tarde. É bom ver tantos colegas aqui do mestrado e doutorado, ex-colegas também, mas que permaneceu a amizade de muito tempo, que já estão em outros PPGs, mas vieram nos prestigiar. E eu espero trazer, né, um bate-papo entre colegas mesmo, não tem nada de ensinar. Eu aprendi muito hoje na oficina da Débora, assim como aprendi lá na oficina da professora Andréia. E se puder trazer um pouquinho para vocês aqui do SPSS, vai ser ótimo. Já vai ser uma contribuição importante nessa jornada. E, obviamente, para quem não conhece, o SPSS, né, o Statistics Package for Social Sciences, ele é um software de estatística que funciona quase que especificamente para ciências sociais. Outras áreas, principalmente da economia, eles utilizam bastante. Já vi aí pesquisa também do direito que utiliza, mas ele tem essa vantagem que ele é extremamente viável, tanto para variáveis quantitativas quanto qualitativas. Óbvio, não se pode fazer uma pesquisa qualitativa através dele, né? Mas com dados qualitativos, isso é mais do que possível. E hoje, né, eu planejei o seguinte: primeiro, apresentar desde o básico, como inserir uma variável no SPSS, até a parte mais difícil, que seria fazer já análises de inferência com esses dados. Primeiro, nós vamos construir um banco de dados juntos, fazer igual a Débora, vou chamar vocês para participarem da construção, e também depois eu vou pegar um banco de dados meu pronto e fazer vários testes. Não vai dar para passar muito pela parte da estatística, primeiro porque também eu não sou expert na área, né? Algumas partes tem lapso, tem que pegar livro, tem que dar uma lida. Mas em outras questões, assim, no que vocês tiverem dúvida em relação à estatística mesmo, não o procedimento de como utilizar o software, podem perguntar. O que eu souber eu respondo, no que eu não souber eu indico para vocês onde achar, tá? Mas antes de tudo, quem é que tem, assim, base mínima do SPSS, quem é que não conhece nada? Roberta, mais ou menos, o Matheus eu sei que conhece, Lucas, mais ou menos, a Ana, Felipe e Bárbara, não. Nada. Aline tem. Tá. Mas é bem tranquilo, nós vamos fazer do beabá, porque muitas vezes isso acontece. Eu mesmo ontem, revisando meu banco de dados, já fazia um tempo que eu não trabalhava nele, lá pelas tantas eu estava fazendo um teste, o teste estava saindo errado, e eu comecei, eu vou passar vergonha, mãe. Eu vou passar vergonha amanhã, não vou conseguir. Aí eu me dei conta que eu tinha criado uma variável errada no banco de dados, e eu corrigi ela depois, mas veja, se eu não tivesse lá revisado, né, eu não teria visto que essa parte da construção do banco de dados ela é a parte mais importante. Depois que o banco de dados está construído, pode fazer o que quiser lá, que vai dar tudo certo. Agora, se construiu errado, ou corrige ou dá problema. Então, a dica principal do SPSS: construa o banco de dados da maneira mais minuciosa possível, ou seja, os dados debulhados. O SPSS vai fazer bem como se fosse metodologia quantitativa pura. Nós vamos trazer dos dados mais amplos aos mais sintetizados, e nunca o contrário. Por quê? Porque depois eu vou mostrar para vocês como nós conseguimos criar categorias ali no banco de dados, que você consegue agrupar os dados, mas desagrupar não é possível, né? É a mesma coisa que, vamos supor, eu pego um aparelho de TV, monto ele e ele sai funcionando. Para eu desmontar ele, até é possível, mas quando eu remontar, ele não vai funcionar já da mesma maneira, né? Já não é mais o mesmo aparelho. Então, eu preciso fazer como uma receita, melhor ainda, como uma receita de bolo, tá? Tem que ir ingrediente por ingrediente para depois conseguir agrupar e chegar onde se quer. Então, eu vou trazer aqui uma tela do Excel,
se por acaso quem não tem o SPSS instalado no computador, pode fazer o banco de dados no Excel e depois levar para o SPSS. E aí eu vou pedir algumas informações de vocês aqui, só para construir um banco de dados lá rapidinho, tá? Que envolve nome, idade, altura, estado onde nasceu, gênero, cor favorita, a universidade onde se formou, e não deem bola para esse número aleatório aqui, porque já está dizendo ali, é aleatório. Depois eu vou mostrar para vocês para que ele vai servir aqui para nós. Bom, eu já preenchi meus dados, eu sou o Alisson, tenho 29 anos, 1,80 m, nasci no Rio Grande do Sul, sou do gênero masculino, minha cor favorita é preta e eu sou formado na PUC-RS. O Matheus, eu sei que ele tem 29 anos também. Qual é a altura da querida? 1,81. 1,81, cretino, mais alto do que eu. Vamos lá. Nasceu no Rio Grande do Sul, né, no grande município de Venâncio Aires. É do gênero masculino. Qual é a sua cor favorita? Verde. Qual? Verde. Verde, número 5. Por que número 5? E a tua universidade de formação, tu quer colocar qual? Põe a PUC. A PUC. 1. Por que do código? Se eu digitar a variável lá, qualitativa, sem o código no SPSS, muitos dos testes que eu posso fazer, eles vão ficar impossibilitados. Principalmente dois que nós vamos ver aqui, da regressão múltipla. A regressão até teria como, depois eu mostro como, mas da análise de correspondência múltipla ficaria uma bagunça. E a análise de correspondência múltipla, não só ela é uma das metodologias mais brilhantes que tem hoje para quem trabalha com dados qualitativos, isso está em voga agora. Na verdade, isso data desde a década de 70, se não me engano, Bourdieu que introduziu isso nas ciências sociais, mas está muito em voga. Eu vi 3 trabalhos na ano passado foi SBS, foi SBS ano passado. Na SBS do ano passado, no meu GT lá de Sociologia Política, tinha, no GT que eu participei, né? De Sociologia Política, tinham 3 trabalhos, incluindo o meu. Isso aqui está muito em voga e eu vou mostrar para vocês como faz. É uma coisa chatinha de fazer, mas não é difícil e a interpretação é simplesmente maravilhosa. Quem trabalha com dados qualitativos vai gostar muito disso. Roberta, tá aí ainda? A Roberta, Então, eu ia falar que tinha saído, mas não tô. então vamos para o Felipe já. Felipe, já vou te pegar para Cristo, já que tu te manifestou tua idade, Felipe. Cara, eu Oi. esperei para ir pegar o café para eu poder participar aqui. Então fala, Podia ter Roberta. ido pegar o café, não tem problema. Pode ir. Prioridades. Idade Café é importante. Idade? 34, 34. Altura? 175, 1,75. Nasceu onde? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Tá. Gênero? Me identifico com feminino. Feminino. Cor favorita? Azul. Azul é 4, né? E universidade? Nos 3. Unicinos. Tá. Aqui no Rio Grande do Sul vai um em cada um. Tá. Bárbara? Idade 31, 31. a altura 1,63, eu acho que por aí. 1,63. Nasceu Rio onde? Grande do Sul, Todos os gaúchos aqui. feminino, Feminino, que é 7, lilás. Eu botei por causa da minha afilhada, o 7. Não sabia que alguém ia escolher isso. Vamos lá. Universidade. Pode ser a PUC, que daí já... Tá. Felipe. Idade 25. 25 já está no doutorado? Poxa vida. Sim. Projeto Altura 176. 176. O estado Rondônia. Rondônia. Pois então, eu não pus Rondônia, óbvio, né?
Ah, que absurdo. Então, eu vou botar 7, que seria Mais outro uma. estado. Mais uma marginalização. Essa Tá. daí é terra como é que é o nome agora? Do Do Marcos. Acerburgax, E do Marcos Rogério, né? do Marcos Rogério, e tem o outro, Esquecemos. aquele, o Ivo Cassol, que é lendário. Sim. O gênero Gênero masculino, masculino, que é 3. Cor favorita, verde. verde. Universidade, Unipampa. Unipampa. Vamos colocar 4, então, que são outras universidades, que é para... Beleza. Tá. Ana, Tem quer 20. participar? Oi? Ana, por favor. 23, 23, 1,63, 1,63, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, feminino, ok, 1 vermelho, gostei já. Vamos lá. E universidade? PUC. PUC. Tá. Rubens, por favor. Rubens? Não? Então vamos para a Aline, por favor. Aline, não. Alisson. A Aline botou no chat ali. Isso. Tá. É que eu estou no... Tu quer que eu vá te falando? Pode, se tu fizer a gentileza, por favor. Aham. Aline, 37 anos, Ok, 177, ok, altura, RS, ok, feminino, ok. vermelho, Gostei da Aline. e o URGS, 2. 2, tá. Paola. Ou a Inês ou a Rosa. Não, também, quem não quiser participar, não tem problema, fiquem tranquilos. Oi, a Rosa. Rosa, 35 anos, 35, Porto Alegre, RS, RS, altura 1,75, 1,75, gênero, feminino, ok, cor favorita, vermelho, gostei da Rosa. E a universidade? PUC. PUC. Oi, Paola, Alisson. Posso ir? Inês. Inês. A Inês tem uma música da Dona Irã Barbosa com a Inês. Vamos lá, gostei da Inês. 34, 34, 158, 158. São Paulo, São Paulo está aqui como código 3, ótimo. feminino, Feminino, preto, preto, UQRS. ok. E o nosso grande auxiliar tecnológico está se mostrando um proeminente pesquisador. Ele deu um show no GT ontem que vocês tinham que ver. Pena que não ficou gravado. Lucas. Muito obrigado, Alisson. Vamos lá. Minha idade é 21 anos. Ok, Eu tenho 1,68. ok, Eu sou do Rio Grande do Sul, ok, masculino. ok, Minha cor é preto. ok. A universidade é PUC-RS. Ótimo. Faltou alguém? Creio que não, né? Tá tranquilo. Então, nós temos aqui 10 casos, já está muito bom para começar. Se vocês não têm o SPSS em casa, comecem pelo Excel que todo mundo tem. É super tranquilo. O que eu chamo a atenção? Tem que criar os códigos de antemão, porque senão dá bagunça. A codificação é o processo mais lento do SPSS, mas depois que isso daqui está feito, vocês conseguem fazer absolutamente qualquer coisa. Como eu trabalho com partidos e eleições e recrutamento de elites políticas, para mim é muito fácil, né? Código 15 o MDB, 13 o PT, 45 o PSDB. Dá um pouquinho de trabalho, né, quando não é uma questão, por exemplo, de gênero, né, que tu coloca 1, 2 ou 3. Quando são variáveis assim, tem as 27 unidades da federação, dá bagunça. Eu tenho no meu banco de dados um código para cada uma das 27 unidades federativas, para cada uma das regiões, então mais ou menos eu já tenho isso tudo pronto ali num banco de dados para não dar problema para padronizar.
Feito isso, vocês vão ter muita facilidade, porque só para mostrar aqui no Excel o que eu precisaria fazer, para ver como o SPSS é muito mais fácil. Eu teria que ir em Arquivo, teria que ir em Opções, abrir o pop-up das opções aqui, apareceu opções do Excel para vocês? Tá, que às vezes não aparece. Teria que ir em Suplementos, e aqui nos suplementos do Excel e procurar esse Data XML, tá? E o pacote de expansão para eu poder fazer testes como regressão linear. Se não me engano, agora o Excel já faz análise de correspondência múltipla, análise de covariância, etc. Uma tragédia, uma tragédia. Lá no SPSS, eu simplesmente vou clicar 2, 3 ícones, botar para rodar, já vou ter a resposta. E, claro, o SPSS é muito mais fácil do que o R, por exemplo, que até tem lá, eles tiraram o SPSS dos computadores do nosso laboratório das ciências sociais, eu estou para pedir para eles botarem de volta. Tem no laboratório do prédio 50, se não me engano, e lá no prédio 8 e 9, né, só tem o R, que é com programação. Quem sabe programação faz um R, mas eu estou aprendendo, mas é chato, nem vou dizer a palavra, porque nós estamos sendo gravados, né? Vamos quebrar o decoro aqui. Então, é muito mais complexo fazer por um outro software que não seja o SPSS. Então, vamos para o SPSS trazer, então, esses dados lá do Excel. Compartilhar a tela agora com vocês. Apareceu uma tela em branco do SPSS? Sim? Existem dois métodos para importar o banco, né? Arquivo, abrir, clicar em dados. Posso trazer dados do Excel direto para o SPSS, não tem estresse. Arquivo, abrir e dados. Mas eu vou fazer um copia e cola para nós fazermos da maneira, começar pelo mais difícil para depois ir fazer pelo mais fácil. Colei os dados aqui. Bom, se eu tivesse importado do Excel diretamente, essas partes aqui em cima já estariam todas preenchidas, né? Idade, altura, unidade da federação, gênero, cor, e já não lembro a última, mas nós vamos olhar lá, tá? Mas por que eu fiz isso? Porque, de repente, se alguém quiser construir a partir do SPSS, isso não só é mais do que possível, como fazendo esse processo de mecanização vai facilitar o trabalho posteriormente. Por quê? No meu atual banco de dados, com todos os eleitos, todos os que tomaram posse no Senado Federal ao longo de 8 anos, eu tenho 68 variáveis. Daqui a pouco eu não sei o que é cada uma das variáveis. Porém, aqui nessa tela eu clico em visualização de variável, eu consigo primeiro botar o nome da categoria e, além disso, o rótulo, que vai me permitir, daqui a pouco eu esqueci o que negócio é aquele, eu leio lá no rótulo, eu posso colocar a extensão que eu quiser. A primeira que eu vou colocar aqui é nome do colega. Posso colocar um texto enorme aqui dizendo o que for, para eu lembrar depois o que é essa categoria. Então, primeiro de tudo, nome. Tipo da categoria, né? É numérico, notação científica, data, dólar, porque a SPSS é muito utilizado por alguns economistas do mercado financeiro. No nosso caso, é de sequência. E a medição dela, obviamente, aqui é nominal, né? Não é ordinal, ela não está em ordem, né? Ensino fundamental, médio, superior. Não, é o nome do colega, então é nominal, simplesmente nominal. A mesma coisa vai ser lá na variável G. A segunda que nós temos é idade. Então, aqui, claro, já é do tipo numérico, que eu tenho a medição em escala, não é ordinal no caso, né? Apesar de que, claro, idade tem ordem, né? Mas nós não estamos trabalhando com uma idade de quem é mais jovem e quem não é.
A terceira variável é a altura. De novo, do tipo numérico. Por que tem que fazer essa parte aqui? Se eu estou trabalhando, por exemplo, com regressão linear ou regressão múltipla, eu não vou poder inserir a variável nome, por exemplo, que é uma variável qualitativa nominal. Porém, eu vou mostrar para vocês como depois eu posso transformar essas variáveis, né, em variável dummy, que aí ela deixa de ser uma variável de sequência em nominal, ela passa a ser uma variável numérica, e vocês conseguem introduzir também essas variáveis qualitativas, tanto em modelo de regressão, quanto análise de Q-quadrado, análise de correspondência múltipla e tudo. Eu vou mostrar, claro, não só passo a passo como faz, mas se vocês não souberem direito o que é, pode perguntar que eu explico razoavelmente ali no que eu souber o que é cada um desses testes, tá? A terceira variável, a quarta, perdão, ela é o estado. Claro, idade aqui. Idade do colega, a altura do colega. Não vou colocar meu camarada ou companheiro para depois esse vídeo não ir parar nas redes bolsonaristas, nós sermos criticados. O próximo aqui era o F, né? Que está como numérico. Por quê? Porque eu já coloquei o código lá, né? 1, 2, 3, até o 7 que chegavam no outros. Vou deixar já como numérico para facilitar a nossa vida. No rótulo, coloco unidade da federação. A quinta variável era... Vou olhar lá no Excel, porque eu já não lembro qual era a quinta variável. Gênero. A quinta variável é gênero. Escrevo aqui como gênero do colega. Essa questão aqui dos decimais e da largura, a largura, quanto maior for a largura, mais caracteres eu consigo inserir, né? Vamos supor que eu queira colocar todo o nome da Bárbara. Bárbara Simões. Apesar que acho que esse não é todo o nome dela, né? Mas eu vou colocar lá Bárbara Simões. Vou precisar só de uma maior largura, né? E os decimais se eu quero uma ou duas casas decimais, quando eu estou trabalhando com números com vírgula. Eu coloquei a altura em centímetros, né, 180 centímetros, mas eu poderia botar 1,8, 1,80 m. Coloquei em centímetros porque fica mais fácil depois para nós. Depois do gênero, deixa eu ver, vem a cor favorita. Cor, vou colocar cor. E colocar aqui como cor favorita. Por fim, eu sei que esse aqui é aleatório. Opa, deu um problema aqui. A minha versão do SPSS não permite colocar espaço. Tem esse detalhe. Às vezes umas não permitem colocar nem acento, tá? Então, depende muito da versão que vocês estão trabalhando. E aleatório 2. E a variável 7, que eu não me recordo o que é. Vamos ter que olhar lá de novo. No Excel, qual é a variável 7? Era a universidade, claro. Então, sempre que vocês forem aqui em visualização da variável, vocês vão conseguir fazer esse detalhamento do que é que estão trabalhando. Posso colocar aqui, ó, Universidade da Graduação. Não que seja, né, talvez vocês tenham respondido que vocês fizeram mestrado, doutorado, né, mas eu posso trabalhar aqui. Se eu estiver construindo um banco de dados, como, por exemplo, número de filhos, e aí eu descobri lá que eu consegui dividir número de filhos do casal e quero fazer número de filhos adotados, né? Ou número de irmãos da mesma mãe, número de irmãos do mesmo pai. Eu posso trabalhar separadamente com isso, coloco lá no rótulo depois para eu saber, porque quando eu estiver fazendo o teste, de fato, é essa informação aqui que vai aparecer para mim. Eu vou passar o cursor do mouse e ela vai aparecer para eu selecionar a variável correta. E aleatório 1 e aleatório 2. Esses aqui do aleatório é para mostrar depois como dá para fazer, inclusive, operações matemáticas aqui no SPSS. Vou usar o meu caso que fica um pouco mais fácil, tá?
Eu tenho o número de mandatos do político no legislativo e no executivo, separado, de novo. Sempre procuro fazer o mais separado possível, porque depois vocês não vão conseguir desmembrar, mas unir vocês vão conseguir. Se eu quero depois descobrir qual o número total de mandatos desse político, eu só clico lá nas operações e somo os 2 mandatos. Ou, claro, quem está trabalhando com uma coisa aí muito, muito mais complexa, né, quer saber a influência do dólar na variação da cotação da Bolsa de Valores, quer fazer uma exponencial, lá, uma integral definida, dá para fazer tudo isso. Eu não vou entrar nesse... Foi até por isso que eu saí do curso de economia, não vou nem entrar nesse assunto. Tá? Enfim, parte do banco está construído. Agora vem a parte de fato mais importante, que são os valores. Quando eu clicar aqui, eu vou rotular os meus códigos. No nome, óbvio, não vou fazer nada, porque o nome do colega é o nome do colega, não vou codificar nada. Mas e na idade, muito menos, é uma variável quantitativa. Né? Não, a pessoa tem 27 anos, ela tem 27 anos, ponto final. A altura, a mesma coisa. Porém, aqui que vem a genialidade e a importância do SPSS. Na variável qualitativa, quando eu crio o código, eu determino o valor dele e insiro qual é a informação que ele está tentando me trazer. Quando me disser a maior parte lá, que é do número 1 do Rio Grande do Sul, eu vou inserir agora dizendo que 1 é Rio Grande do Sul, 2, se não me engano, eu coloquei ali Bahia, 3, São Paulo, 7, que vai ser lá a Rondônia do Felipe. E essas informações, posteriormente, eu vou conseguir até desmembrar elas e transformar elas em variáveis dummy para fazer uma regressão múltipla, ou sequer vai ser preciso isso. Se eu trabalho só com variáveis qualitativas, eu posso fazer testes como análise de correspondência múltipla através desses códigos aqui. Parênteses, existem coisas muito mais complexas do que a análise de correspondência múltipla. Dá para fazer a árvore discriminatória, que é um negócio extremamente difícil, eu ainda vou sentar um dia para estudar esse negócio. Dá para fazer análise de cluster também com variáveis qualitativas, é interessante, apesar que a análise de cluster ela fica feia no SPSS, o ideal seria fazer em outro software, como o Geoda. De repente, no ano que vem, nós estudamos o Geoda. Claro que eu tenho que aprender melhor ele também, antes de poder falar qualquer coisa, que ele é um pouquinho chato. Dá para fazer vários outros testes ainda mais complexos do que a análise de correspondência múltipla. Mas, para quem trabalha exclusivamente com variáveis qualitativas, né, vamos supor assim que eu trabalho com... o Matheus trabalhava com o Parlamento Europeu, né? E essa parte eu me lembro. Agora eu não lembro quais as variáveis que ele trabalhava, né? Mas vamos supor que eu tenho lá que o deputado tal, o eurodeputado tal, ele veio da Alemanha, o outro veio da França, o outro veio da Itália. E também eu tenho a área de formação dele, um é formado em Direito, outro é em Economia, outro é em Ciência Política. Tenho informações também de qual, vamos supor, tem o nível também, fugiu agora um exemplo possível, o nível de desenvolvimento desse país também, se é um país mais desenvolvido ou menos desenvolvido, eu posso agrupar essas variáveis depois e fazer uma análise de correspondência múltipla, mas primeiro tem que fazer esse processo da codificação. Clico em valores, tem aqui esse sinal de reticências aqui. Valor 1. Qual é o rótulo? Rio Grande do Sul. 7, eu lembro que vai ser Rondônia. E vamos ver quais outros ali que os colegas responderam. Eu tenho 173, que é a Inês. Onde é que a Inês nasceu, gente, que eu não lembro agora? Oi? São Paulo. São Paulo. A Inês Odoriran Barbosa. Vamos lá. Ok. Posso colocar para as 27 unidades da federação, obviamente, né?
Não é o caso aqui, que nós temos só 3 estados da federação. Clico em OK. Gênero. Clico nas reticências. Apareceu o pop-up do rótulos de valor para vocês, né? Tá. Rótulo 1, feminino. Rótulo 2, não binário. Rótulo 3, masculino. Digitei errado, deu problema. Tá? Clico aqui em remover. Posso colocar 3, posso colocar assim, ó, masculino, na íntegra. 1. Posso até mudar aqui, ó, feminino. Ou não binário. Daqui a pouco eu descobri lá no meio da pesquisa que eu escrevi errado. Pode voltar aqui e alterar, não tem problema. O importante é fazer essa construção minuciosa do banco. Cor favorita. 1, preto. 2. Não, ao contrário, 1 é vermelho. Tá. 2, preto. 5, eu lembro que é verde, que o meu querido Matheus disse que a cor favorita dele é verde. Quais outras que os colegas ali tinham dito? Lilás, 7. Da Bárbara. É a Bárbara, né, que gosta do lilás, né? Sério, eu estava digitando teu nome, não é Lilás, espera aí. Tá, foi. Deixa eu ver. Cor, é a cor 5, cor 4, que eu não lembro agora qual é. Vamos ver, alguém lembra qual é a cor 4? Que é a cor da Roberta, tinha que lembrar. Pô. Vamos olhar lá. A minha é azul, que eu acho que era 3 ou 4. É a 4. Deve ser gremista como o Matheus. Azul. Tá. Pode colocar aqui até o 100, o 1000, não tem problema, isso é o de menos. Tá? Universidade. 1, PUC-RS. 2, a URGS. O Felipe, que é da Unipampa, não é? Qual é o número da 1, 3, 4, que é a Unipampa. A 3, que é da Roberta, que é Unicinos. Então, 3, Unicinos. E 4, Unipampa. Ok. Os números aleatórios são aleatórios para nós fazermos as operações. Volto na visualização de dados e clico em rótulos de valor. As minhas variáveis qualitativas agora tomaram um nome. Elas deixaram de ser meros números e tomaram um nome. Agora eu sei que a Ana, ela tem não só 23 anos, mas ela é do gênero feminino, né? A cor favorita é vermelho e ela é da PUC. O Matheus, que gosta de verde. A Bárbara, que nasceu no Rio Grande do Sul e a cor favorita é lilás. E o Lucas, que é da PUC, gosta de preto, e eu digitei o teu gênero errado aqui, desculpa. 3. Viu? Antes eu tinha digitado errado, o número 1 estava como feminino. Quando eu digitar 3 agora, ele já assume automaticamente o valor do rótulo. Pô, não preciso digitar aqui masculino. E se eu fizer também digitar aqui masculino, já começa a aparecer os rótulos que estavam lá pré-estabelecidos, tá? Bom, a partir daqui, eu já posso começar a brincar com os dados. Como esse banco aqui é bem menor, eu vou mostrar para vocês como agrupar os dados com as informações que vocês têm. Que aqui a coisa começa a ficar um pouco mais interessante. Por exemplo, vamos começar, deixa eu perguntar antes, dar um pause e perguntar. Até aqui tudo tranquilo? Sem estresse? Tudo bem. Então tá ótimo, então. Aqui que a coisa começa a ficar interessante. Eu posso começar a agrupar essas variáveis. Eu posso, por exemplo, segmentar quem colocou vermelho de outras cores. Posso colocar, por exemplo, quem gosta
de verde e azul em relação a outras cores. O gênero eu não vou ter como segmentar aqui porque todos, né, disseram ou masculino ou feminino. Posso colocar também quem nasceu no Rio Grande do Sul e quem veio nos prestigiar, né, vieram de outros estados, vieram aqui para o Rio Grande do Sul. Eu posso começar agora a trabalhar com esses dados de uma maneira que eu vou ser, né, os dados estão debulhados e agora eu começo a agrupar eles. Como é que eu faço? Vou em transformar e recodificar em variáveis diferentes. Só um detalhe muito importante, obviamente, qualquer coisa que vocês perderem aqui e eventualmente começarem a utilizar o software e tiverem dúvida, não precisam nem voltar no vídeo, tá? Entrem em contato comigo, mandem um e-mail, um WhatsApp e nós conversamos, tá? Sem estresse. Vamos começar pela unidade da federação que tem menos casos. Eu sei que nós temos os colegas que são do Rio Grande do Sul e 2 colegas que vieram de outros estados. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o rótulo UF2, o nome UF2. E coloco como rótulo oriundos de outros estados. Clico em alterar. Vou em valores antigo e novo. Como valor antigo, eu vou colocar que número 1 é o Rio Grande do Sul e ele vai permanecer como 1, Rio Grande do Sul. Posso, por exemplo, fazer o seguinte, que não é o caso que eu vou fazer aqui, tá? Só dando um exemplo. Posso dizer que o valor número 2 vai virar 5. Não é o caso que eu vou fazer aqui. Posso fazer algo ainda mais interessante, que depois eu vou fazer lá com a altura e com a idade. Posso dizer também que todos os outros valores, que é a parte que eu quero, ou a faixa, do mais baixo até o valor tal, ou do mais alto até o valor tal, como nós só temos 3 opções aqui, não é o caso, tá? Mas posso colocar aqui todos os outros valores como 2, adicionar. Clico em continuar. Ok. Toda vez que eu fizer isso, vai abrir a minha janela de saída. O que está dizendo? Se o cursor do mouse estiver aparecendo aí para vocês, vai dizer recode UF, 1 continua 1, outros vira 2, em UF2. Ele recodificou as minhas variáveis de modo que eu criei uma nova variável, o F2, todos os outros estados que não o Rio Grande do Sul foram agrupados. Tá. Posso voltar então lá para a minha janela principal do SPSS. E de fato eu tenho aqui o F2, que está dividido entre 1 e 2. Se eu for lá na visualização da variável de novo, ela está aparecendo aqui. O rótulo oriundo de outros estados, clico em valores. 1, Rio Grande do Sul, 2, outros. Quando eu voltar lá para a minha janela principal, Rio Grande do Sul e outros apareceram aqui na minha janela. De novo, eu tenho que construir de uma maneira debulhada para depois conseguir segmentar os dados. Vamos dividir agora de uma maneira ainda mais interessante. Vamos colocar aqui, por exemplo, a altura. Transformar, recodificar em variáveis diferentes. Retiro a que estava aqui antes, né? E coloco a altura. Vou colocar estatura aqui, para mudar um pouquinho. E faixa de estatura, por exemplo. Só para dar um exemplo. Eu sei que nós temos aqui, só uma coisa, eu posso também fazer isso aqui, ó, né? Clico aqui com o botão direito, classificar em ordem crescente. Eu sei que a Inês, ela é a mais baixinha da turma, e eu sei que o Matheus é o mais alto da turma. Se eu for em transformar, recodificar em variáveis diferentes,
Agora eu posso segmentar por faixa de estatura. Clico em altura do colega. Vou fazer de novo, né? Porque o SPSS, o bom do SPSS é que ele te faz sentir inteligente. O burro é ele. Se tu fechou a janela, ele perde todas as informações. Tem que fazer tudo de novo, tá? Então vamos lá, estatura, faixa de altura, alterar. Valores antigos e novos. Lá eu tenho, por exemplo, eu posso colocar faixa entre 1,58 da Inês e 1,68 do Lucas, tá? Eu posso colocar lá, deixa eu remover esses dois aqui, que não deveriam estar aqui, mas faixa. Entre 1,58 da Inês e 1,68 do Lucas, eu coloco como agora aqui? Um valor novo. Esse valor novo, de novo, sempre em código. Valor 1. Adicionar. Do 1,75 da Roberta até o 1,77 da Aline, eu vou colocar como valor 2. Né? 1,58 true, 1,68. E, finalmente, vou colocar todos os outros valores como 3. Posso selecionar aqui também a opção do valor até o mais alto, né? Então eu coloco assim, de 1,80 para cima, por exemplo. Continuar, ok. Vai abrir lá a minha janela de saída, que vai me dizer que as variáveis foram recodificadas, de 1,58 a 1,68 vira 1, 1,75 a 1,77, 2 e todos os outros em 3. Na minha janela principal, compartilhei outro banco de dados, não é esse aqui ainda, calma. Voltei. Tá. Tem de novo estatura. Tenho que codificar essa estatura. Coloco aqui rótulo 1, altura baixa, 2, altura média e 3, altura maior. Voltando lá, já tem os colegas aqui de acordo com a estatura. Isso eu posso fazer também para a idade, mas sabe como é que esse negócio de idade, já por isso que eu já não coloquei peso, eu seria o primeiro a ficar ofendido se tivesse que revelar o peso. Então vamos deixar tudo por aqui, parou com a história que até a altura está tranquilo. Quando envolve idade e peso dá problema, tá? Eu posso então recodificar essas variáveis, vocês perceberam, da maneira como eu quiser, inclusive alocar, vamos supor que eu estou pesquisando faixa de renda, tá? E eu sei que hoje, se não me engano, saiu o dado que a média salarial do brasileiro é 1.800 e alguma coisa. Foi pelo menos a última informação que eu li. Aí eu quero colocar quem está abaixo ou acima da média. Posso fazer isso. Aí quem ganha 5 salários mínimos, mas eu não quero colocar por salário mínimo, eu quero colocar por faixa, tá, abaixo da média ou acima da média. Posso fazer. Tem essa vantagem de poder agrupar os dados. Mais cedo a Ana Carolina tinha nos dito aqui que nos prédios 50 tem o Stata. O Stata é chato de mexer, bem chato. Mas é uma opção e, salvo engano, dá para levar o banco de dados do SPSS para lá. Tá? Bom, feito isso, poderia fazer a mesma coisa com as cores para identificar, né? Os que gostam acho que aqui está predominante o vermelho, 2, 3, 4 de 10, então já 40% é meio difícil de ter outro. Então, o vermelho é predominante, eu poderia, quem gosta de vermelho, de outras cores, então eu poderia fazer várias outras coisas aqui, né, de agrupar, mas acho que deu para perceber mais ou menos. Qual outra opção que eu também posso fazer? Se eu estou trabalhando exclusivamente com dados quantitativos, eu posso também somar fazer qualquer tipo de operação, na verdade, com esses dados. Como é que eu faço?
transformar, calcular variável. Vamos supor, alguém aqui trabalha com renda familiar? Acho que não, né? Se eu trabalhasse com renda familiar... Oi? Vou trabalhar de certa forma. Não, Eu trabalho. como eu estou com a tela aqui, eu não estou enxergando quem é. Diz o nome, por favor. A Roberta e eu acho que a Ana também falou. Foi a Ana? Vocês Sim. trabalham com renda? Ótimo. Porque dá uma explicação para nós, por favor, da tua pesquisa. Ana, tu queres falar? Posso falar? Eu estou fazendo TCC sobre desigualdade social e de renda no estado do Rio Grande do Sul. Fazendo uma comparação entre a PNAD de 2019 e a PNAD de 2020. Então, eu tento entender se a população negra foi a mais atingida pelas problemáticas do Covid e se teve a renda mais atingida por conta disso, né? Por conta do falta de emprego, desemprego, essas questões. Ótimo. E a Roberta? No meu caso, eu vou analisar a PNAD também, mas eu fiz algumas entrevistas semi-estruturadas e que eu vou fazer algumas análises a partir da renda também, comparando as rendas das empregadoras e das empregadas entrevistadas, as empregadas domésticas, porque parte das minhas entrevistadas empregadoras são consideradas super ricas, com uma renda familiar acima de 100 mil por mês. É muita coisa. Primeiro de tudo, excelente, né? Parabéns pelas pesquisas. É difícil trabalhar com PNAD, porque aquela base de dados é enorme, né? Dá muito trabalho, mas primeiro de tudo, parabéns pela pesquisa. E, bom, vocês viram, tem como segmentar, né? Pelas super ricas, né? Aqui no caso da Ana, né? Já pensei, por exemplo, se eu conseguir segmentar a população parda, da preta, né, que formam a população negra como um todo, eu posso somar, se eu tiver a taxa de desemprego dela separada, eu posso somar, que é o que nós vamos fazer agora. Ali no caso da Roberta, dá para segmentar, né, pela faixa dividindo das ricas e das super ricas, que é uma coisa extremamente interessante, né, porque às vezes o corte estatístico é um absurdo, coloca como rico o cara né, ganha 50 mil por mês até o que ganha 200, 300, 1 milhão, né? Só um comentário assim, né? Uma das pessoas que eu entrevistei a esposa de um cara que é cliente do meu marido. E o meu marido tem acesso a todas as contas e todas as movimentações do cara. Ela, qual é a renda familiar? Ela, em torno de 40 mil. Ele disse, nossa, 40 mil não paga nem o cartão de crédito do cara. Olha, não paga nem o cartão de crédito, que maravilha. Eu fiquei pensando, gente, não tem a mínima noção, né? Essa daí deve usar o sapato da sua igual a mulher do Eduardo Cunha. Mas assim, eu vou entrevistar também empregadoras de classe média alta, assim, mas que não seriam super ricas, né? Sim. Quem é o teu orientador mesmo? Sim, é a pesquisa dele, né? Suponho que seja da Ana também. É a pesquisa dele, né? E, bom, dá para somar, né? Por exemplo, daqui a pouco eu tenho segmentado lá a taxa de desemprego da população parda e preta, posso somar como um todo da população negra. Como é que eu faço? Eu vou pegar. Por isso que eu criei aqueles números aleatórios no Excel. Eu vou pegar o aleatório 1 mais aleatório 2. Posso fazer vezes dividido. Posso fazer o escambau aqui, tá? A questão não é o que tu pode fazer aqui é excepcional, é da tua escolha. Vou dar só esses 2 exemplos mais fáceis. Mais A2. Tipo e rótulo. Não preciso colocar o rótulo, só dou OK aqui. Tem um caractere que não pode, que é o sinal de mais. A1 mais A2. Dependendo da versão do SPSS, ele é chatinho, tá?
E lá na minha base de dados, eu vou ter A1 mais A2. Porque 18 mais 2 são 20, 4 mais 16, 20. Como deu 20 nisso aqui? Isso que os números são aleatórios, foram gerados, imagina se não fossem. 6 mais 12, 18. Posso fazer também rapidinho, calcular variável, botar outra coisa aqui, tá? A1 vezes A2 mais 963. Só para incomodar, tá? Essa variável já existe, tem que criar outra variável. Então, A1 mais A2 plus. Bota qualquer coisa aqui, só para ver o que é que vai dar. Só para ver o círculo. E agora já mudou um pouquinho os dados. É só pra mim que travou a tela do Alisson. Ah, não, agora voltou. Voltou? Voltou. Tá. Obrigado. Obrigado por ter avisado. Avisa que sabe como é. Daqui a pouco o computador dá tilts. Daqui a pouco tá igual o Bolsonaro dizendo que falou com o Jim Carrey. Tá? Eu vou ter aqui, como eu somei com 963, né? Eu vou ter 999, 1027, 1051. Já tenho uns números bem. Eu posso fazer a operação que eu quiser. Tá? Basta eu selecionar ali. Fazendo passo a passo é tranquilo. Bom, para construir o banco de dados, tá ok? Não deveria ter dito tá ok, né? Isso é coisa de gente que não presta hoje em dia. Para fazer o banco de dados, está tranquilo? Estruturar, tá certo? Então, agora, vamos fazer a brincadeira divertida mesmo, que é fazer teste. Principalmente, nós vamos fazer alguns testes de inferência aqui na SPSS. Eu quero saber, por exemplo, a média de idade da nossa turma. Eu clico em analisar, comparar médias, média. Coloco a idade. Alisson, Oi, acho que travou um pouquinho, não sei se foi pra mim só. não te entendi. Não tá Desculpa. aparecendo para mim o. Não? Travou, Não. Então, peraí, vamos do começo então, tem que voltar. Qualquer coisa vocês me avisem, não tem problema. Okay. Sem título 2. Foi? Foi. Analisar, comparar médias, apareceu? Tá, médias. E seleciono idade do colega. Lá na minha outra saída, vai aparecer, na janela de saída vai aparecer que nós temos 10 participantes e que a média é de 29,8 anos, com desvio padrão de 5,41. O que isso quer dizer? Simplesmente que nós somos muito jovens ainda, que é excelente, não tem muito o que interpretar em cima disso daqui, tá? Com desvio padrão de 5, de fato, né? Nós temos aqui alguns colegas que têm 35, acho que 35, 36 anos, né? E a excepcionalidade, né, do Felipe, que entrou para o doutorado com 25 anos, uma coisa que não se explica, né? E o Lucas, que tem 21 anos. Posso fazer outros testes. Aliás, aqui, né, eu posso fazer os testes também a partir dessa janela de saída. Não preciso estar lá no banco principal para fazer os testes. Tá? Posso clicar aqui em analisar. E quando eu for comparar as médias, vamos fazer uma coisa bem interessante aqui. Eu quero ver a média de acordo com o gênero. Jogo aqui para a lista independente. Agora ele vai me dar a média de acordo com o gênero dos colegas. Roda um pouquinho para baixo. Está aparecendo para vocês a divisão entre feminino e masculino aqui? Eu sei que a média do gênero feminino do nosso grupo é de 32 anos e masculino 26. Por quê? De novo, pelos casos excepcionais que puxam a média para baixo.
Né? Tem o caso do Lucas e do Felipe, puxa a média muito para baixo. Mas nós podemos fazer coisa bem mais interessante do que calcular a média, sem dúvida alguma. E aí, então, eu vou passar para o meu banco de dados dos senadores que tomaram posse para mostrar para vocês, porque já é um banco bem mais complexo, bem mais largo, né? Que vai ser, por exemplo, o banco que a Roberta e a Ana vão trabalhar, né? Só que o meu é uma amostra do que vocês trabalham, né? O meu tem 67 variáveis. Quando vocês pegarem lá a PNAD, né, vai ter 1.000 e tantas variáveis com sei lá quantos casos tem, talvez 200.000 casos, né? Que vai ser um banco de dados bem mais complexo que vocês conseguem fazer várias outras coisas. Alisson, Oi. só uma coisa curiosa, que eu fui usar o SPSS do TED 50 para rodar a PNAD, Covid, e eu travei o computador, ele não aguentou. No prédio 50, tu travou o computador, mas isso daí é um fato histórico, tem que ser documentado, porque nunca tinha acontecido. Os computadores deles são bons, né? Deixa eu fechar aqui o nosso conjunto de dados, até vou salvar. E agora eu vou trabalhar com o meu banco de dados, que ele tem, primeiro, porque eu estou bem mais familiarizado com ele, né? E segundo, que aí dá para nós fazermos aqueles testes mais interessantes que eu falei para vocês. Eu tinha dito para vocês, né, que eu mostrei como agrupar as variáveis, mas não mostrei como desagrupar, que é uma coisa que eu acho que é interessante também de fazer, e eu vou mostrar depois o porquê. Primeiro de tudo, eu vou pegar as regiões, está aparecendo o banco de dados senadores aí? Tá. Clico em analisar, às vezes eu quero saber só qual é a frequência, tá? Quero saber de qual é a frequência das regiões dos senadores. Clico em OK e vai me mostrar na saída, essa daqui é a saída 2, vai me mostrar que 15% é do Centro-Oeste, 32% do Nordeste, o que é normal, né? O Nordeste tem 9 unidades da federação, então ele tem que ter mais senadores. Passei muito tempo sem mexer no banco de dados. O que eu vou fazer agora? Qual que é qual? O que é região 1, qual é a região 2, qual é a região 3? Clico em relatórios, livro de códigos, região, dou OK. Mostrou de novo as regiões. Cadê? Resumo de caso, perdão. Em resumo de caso. Mas está me mostrando os senadores. Não pode ser. Está errado. Relatórios. Ah, de novo, está aqui. Foi outra que eu fiz. Eu digitei a região por escrito e não coloquei o código. A importância de botar o código lá no começo, quando vai construir o banco de dados. Que bom que eu percebi que está errado. Deve ter outra variável com região aqui. Eu devo ter corrigido isso aqui. Aqui, ó, regiões. É muito importante fazer a codificação. É a primeira coisa que tem que fazer, porque dá um problemão depois. Agora apareceu. 1 Nordeste, 2 Norte, 3 Sudeste, 4 Centro-Oeste, 5 Sul. Tá? Vou desmembrar isso aqui para fazer variáveis dummy, para depois nós fazermos uma regressão múltipla, tá? Alisson, Oi? no glossário, o variável dummy é dicotômica? Isso. Variável dummy é 0 e 1. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, por exemplo, quem é do Nordeste é 1, quem não é, 0. Quem é do Norte é 1, quem não é, 0. Eu vou dividir por essa diferença das regiões, tá? Vou codificar em variáveis diferentes, seleciono a região, seleciona a região certa, né? Não aquela região que está escrito o nome, mas aqui tem os códigos. Vamos ver aqui, cadê?
Vejo que tem 67 variáveis, então demora um pouquinho para achar regiões. Cadê as regiões? Passei. Aqui. Vamos desmembrar agora para fazer variáveis dano. Vou colocar como, primeiro de tudo, Nordeste. Rótulo Nordeste. Tá. Valores antigos. Aqui que eu tenho o pulo do gato. 1 vai continuar como 1. Adicionar. Continuar. Ok. De novo, transformar, recodificar em variáveis diferentes. Vou mudar agora para, opa, só um pouquinho, Nordeste. E todos os outros viram 0. Vamos fazer de novo para fixar bem, para não fazer besteira. Transformar, recodificar em variáveis diferentes. Eu vou mostrar depois para vocês qual é a utilidade disso aqui, eu prometo. Salvo engano, norte, que é 2. Norte. Norte, 2. Agora, aqui, ó, o valor 2 que vai virar 1. Eu estou criando uma variável dano. O valor 2 vai virar 1. Todas as outras, 0. E assim em sequência. Transformar. 3 é Sudeste. Sudeste 3. Centro-Oeste 4 e Sul 5. A parte de ir lá nos rótulos, né, e atribuir o nome, vocês já sabem fazer. Essa parte eu vou passar para nós irmos fazer os testes de inferência mesmo, que é a parte mais interessante, tá? Que é o que nos mais importa aqui. Só vou mostrar para vocês que elas estão criadas lá no banco de dados. For lá no final desse baita banco de dados, olha aqui, ó, as variáveis estão criadas, tá? É só depois irem lá na visualização e botar aqui, ó, Nordeste, aí eu clico 1, Nordeste, 0, outros, e fazer isso para todos os outros estados. É bem tranquilo. Vamos começar, então, a fazer as coisas bem interessantes agora. Agora o bicho pega. Vamos começar com uma... Eu trabalho exclusivamente com variáveis qualitativas. Tem o caso do Matheus, que ele trabalha com o Parlamento Europeu, e ele vai pegar se o país desse parlamentar está associado também com a área de formação desse parlamentar. O que eu posso fazer? Posso ir em estatística descritiva, tabela de referência cruzada, e vou pegar, por exemplo, região e vou pensar aqui o que seria interessante colocar. O tipo de... Eu nunca fiz esse teste, vamos fazer. O tipo de carreira eletiva. Tá. Uma tabela de referência cruzada vai me dar o quê? Vai me dar a frequência, vai me dizer que o fulano de tal, né, no caso lá do trabalho do Matheus,
que os parlamentares da Itália são mais empresários, que os parlamentares da França são mais professores universitários, que os parlamentares, estou chutando, né? Não estou dizendo que é isso, que os parlamentares da Alemanha são mais bebedores de cerveja, não sei, vou achar umas coisas lá interessantes com a frequência. Só que frequência é tão somente um mero detalhamento, né? Eu não consigo medir a associação entre essas duas variáveis. O que eu posso fazer? Clico aqui em estatísticas, peço uma distribuição Q². O que é o Q²? O Q² ele mede a associação entre duas variáveis qualitativas. Tá? Porém, o Q² ele vai de 0 até sabe-se lá onde. Tá? Q² tem esse defeito. Nós temos uma distribuição Q², ela vai ser significativa ou não. O que é o ideal eu fazer? Eu pedir esses dois testes aqui. O coeficiente de contingência, que ele é um corretor do Q², e o V de Cramer. Tá, pause. Pause, porque essa parte aqui é uma pausa dramática, na verdade, que esse ponto aqui é muito importante. Em outros softwares, vocês não vão conseguir fazer isso com essa facilidade, que é só clicar em 3 caixinhas e rodar. Então, continuar, ok. Vou me surpreender porque eu nunca fiz esse teste no meu banco de dados, vamos ver o que vai dar. Então, eu tenho aqui que dos parlamentares do Centro-Oeste, por exemplo, são 21 senadores, 4 tinham carreiras no Legislativo e cargos nomeativos, mesma coisa em cargos legislativos. No Nordeste, principalmente Executivo e Legislativo. Olha aqui, isso aqui é histórico no Parlamento brasileiro. Os políticos do Nordeste são os mais versados, cargos no Executivo, Legislativo e Nomeativo. O que isso aqui está me dizendo? Está só me dizendo a frequência. Se eu fizer esses dois outros testes aqui, eu posso saber a associação. O coeficiente de contingência ele é um corretor do Q², porque olha aqui, o Q² deu 34.667. Ou seja, não está me dizendo nada. Tá? O Q² ele tem esse defeito. Eu posso comparar, talvez, se um Q² é maior do que o outro. Tá? Se eu inserir uma variável diferente aqui, eu sei que tem uma maior associação ou não. Agora, para eu medir a associação mesmo, eu uso esses dois testes aqui. O coeficiente de contingência, que deu 0,45, ou seja, entre 0 e 0,3, a associação é baixíssima. De 0,3 até 0,5, mais ou menos, é uma associação média. 5 para cima tá bom. De 0,7 para cima, bom, aí vocês conseguiram uma coisa que ninguém consegue nas ciências sociais, que é achar uma associação alta entre as variáveis. Aí é praticamente, aí vocês vão merecer aplausos, porque é muito difícil conseguir. Mas eu posso dizer aqui, então, que eu tenho uma associação média entre a região e o tipo de carreira política. E o Kramers-V, ele é um indicador chato que, para explicar, seria preciso trazer um professor de estatística, então eu vou dizer para vocês que ele é outro corretor do Q², mas ele tem uma vantagem que se eu pegar o Kramers-V e elevar ele ao quadrado, eu vou conseguir de fato medir a associação percentual entre as duas variáveis qualitativas. Isso aqui é muito importante. Como ele deu 0,25, eu já sei que vai ser baixo. Se eu não estou muito ruim em matemática, isso aqui vai dar 12 e alguma coisa por cento. Tá? Pior que está sendo gravado ainda, depois eu passar vergonha na frente dos outros, mas vamos lá. 253 ao quadrado, e passei vergonha mesmo, vezes 100. Bem pelo contrário, deu 6,4%, deu metade. Então eu posso dizer não só que existe uma associação baixa, esse aqui o Kramers-V é o melhor corretor que tem do Q², como eu posso dizer com precisão que a associação entre a região e o tipo de carreira do político é tão somente de 6%. Eu vou precisar de outras variáveis para explicar a origem, né, desses políticos até a chegada no Senado Federal. Claro que tem mais um detalhe que nós temos aqui, né,
p-valor que deu 0,18, não foi significativamente estatístico. Como eu trabalho com os dados da população, eu poderia, a princípio, desconsiderar isso. Tem todo um debate do p-valor que, de repente, depois nós podemos conversar sobre isso, que é um assunto muito polêmico, não vamos entrar aí, porque senão vai dar briga. Ainda bem que não é pessoalmente, senão ia a gente jogando café na cara do outro. Vamos ficar por aqui por enquanto, tá? Mas então, o Kramers-V, eu posso medir a associação percentual entre duas variáveis qualitativas. Até aqui tudo tranquilo? Tá ótimo. Um outro teste que eu posso fazer seria, no caso, a regressão linear, que eu preciso ter uma variável de saída quantitativa. Eu precisaria ter uma variável e melhor ainda se ela for discriminada, né? Se eu tiver 29,8% ou 34,7%. Tá? O que é a regressão estatística? A regressão estatística foi a regressão linear ou a linear múltipla. Quando eu peguei ali os dados da idade dos colegas, eu consegui determinar que a média da idade dos colegas era de 29%, era 29%, de 29 anos. Porém, quando eu estou trabalhando com outros dados, como no meu caso aqui, o tempo de carreira dos senadores, se eu colocar aqui para vocês, na média, eu vou descobrir que o tempo de carreira dos senadores é de 14,8 anos. Tá, 14. Mas, vocês vão pensar, isso é pouco, né? Isso é muito pouco. Quando eu penso no Paulo Paim aqui, que está desde 1980, ele vai ter muito mais tempo de carreira do que 14 anos. Se eu pensar na época no Antônio Carlos Magalhães, que, bom, ele sobreviveu, acho que desde a ditadura do Vargas ele já estava entrando na política e morreu há pouco tempo, ele tinha muito mais tempo do que isso. Tanto que eu posso clicar aqui na média e colocar aqui também a média, número de casos, desvio padrão, teria também a faixa mínimo e máximo. Ótimo. Clico em OK e já vou descobrir outras coisas. No caso, eu não descobri outras coisas. Não descobri, não saiu. Vamos de novo. Não veio. Vamos lá. Descritivos, então. Tempo de carreira, opções, agora vai. Pronto. Já estava ali. Eu que não percebi, desculpa. 14 anos, com desvio padrão de 11, tempo mínimo 0, é de se esperar que alguém não tenha carreira prévia, tempo máximo 51. 51 anos de carreira antes de ser eleito para o Senado, é muito tempo. Então, existe uma diferença muito grande. A média, ela é a melhor maneira que eu tenho de sintetizar os dados para apresentar uma amostra ou uma população. Quando eu trabalho com a regressão linear, eu posso partir de uma perspectiva que outras formas, outros elementos sirvam para explicar o tempo de carreira ou a faixa salarial, lá no caso da Ana e da Roberta, né? Ou vamos supor que o Matheus também esteja trabalhando com tempo de carreira dos eurodeputados, eu posso utilizar outras variáveis para inserir no meu modelo que melhor expliquem esse tempo médio de carreira. Por isso da importância de, ao trabalhar com variáveis qualitativas, criar os rótulos, porque aí eu consigo inserir esses rótulos no modelo. Eu posso pegar algo totalmente distinto, porque quando eu penso em salário, o que eu posso colocar lá?
Se eu estou trabalhando com a faixa salarial, eu posso colocar quantos anos de trabalho ele tem, quantos anos com carteira assinada ele tem, quantos anos de estudo ele tem. Mas também eu posso colocar se ele é formado no ramo jurídico, se ele é formado no ramo das engenharias, eu posso criar nessas variáveis, através dessas variáveis qualitativas, e inserir no modelo para estimar a média de salário, a média do tempo de carreira, a média de poupança que a pessoa faz, de acordo com essas variáveis, que podem ser tanto quantitativas quanto qualitativas. Tá? No meu caso aqui, eu não posso inserir variáveis quantitativas no meu modelo, depois eu até explico por quê. Mas como nós já criamos as variáveis dummy, que é aquela dicotômica, que o Matheus bem lembrou, que é 0 ou 1, eu tenho então essa possibilidade de inserir essas variáveis qualitativas. Da minha perspectiva de pesquisa, me interessa muito saber se o tempo de carreira do senador ele é influenciado pelo tipo de carreira. Então, eu sei que os outsiders, né, eles são pessoas que vêm de fora da política, eles vão ter menos tempo de carreira, mas eles podem ter concorrido anteriormente. E eu vou botar todos os tipos de carreira aqui: legislativo, executivo, cargos nomeativos. Só não coloco que é a minha variável controle, que é aqueles que têm experiência em todos os cargos. Há quem diga que você pode colocar todos. Nos livros, alguns dizem que não. Então, vamos deixar um de fora por enquanto, deixar que os estatísticos debatam isso. Eu tenho que indicar depois algum livro para quem quiser se aperfeiçoar no SPSS. Vou aqui em estatísticas, seleciono o Durbin-Watson. O que é o teste do Durbin-Watson? Eu testo para ver se existe autocorrelação entre os resíduos. Os resíduos, da perspectiva, se eu trabalho com a média, que ela sintetiza o máximo as minhas informações para me dizer quanto tempo médio de carreira tem, se eu estou fazendo um modelo, o modelo é de uma perspectiva que eu quero trazer para a população. Quando eu trabalho com um modelo de regressão, eu pego aquelas informações da minha amostra e quero levar elas para a população. Então, como a Ana e a Roberta trabalham com a PNAD, né, elas podem, através dessa perspectiva da faixa salarial lá das empregadoras ou da questão do desemprego, que eu simplesmente peguei a pesquisa da Ana e comecei a pensar sobre uma perspectiva, né, de diversidade racial, eu posso estimar se essas diferenças nas médias elas são impactadas pelas variáveis às quais eu estou atribuindo, mas como eu estou trabalhando com uma amostra, eu vou extrapolar isso para a população. Eu posso dizer que a população brasileira tem tal perfil ou de empregadoras ou tal perfil de desempregados, tá? Para isso, os meus resíduos eles não podem ser, eles têm que ter não podem estar autocorrelacionados e tem que ter uma variância homogênea, porque senão, vamos supor assim, isso aqui é um teste de controle do meu modelo. É que nem quando tu compra um eletrodoméstico e eles vão lá e fazem o teste para ti, botam na tomada na loja antes de tu levar para casa. Grosso modo é isso. Para ver se vai funcionar ou não para extrapolar para a população. Aqui eu consigo ver se existe, então, a autocorrelação entre os resíduos. E se eu clicar em diagramas, eu seleciono aqui. Fiquem tranquilos que depois eu mando um livro que explica passo a passo isso aqui para vocês, tá? E tem que ter também a distribuição normal dos resíduos. Clico em OK. A coisa mudou. A coisa mudou. Eu posso dizer que 53% do tempo de carreira dos senadores podem ser explicados pelo tipo de carreira que eles tiveram. E esse valor F aqui, eu vou dar uma descrição grotesca, mas que é a mais fácil de entender, que eu só entendi no dia que eu li desse jeito. Se esse valor F for estatisticamente significativo, e quanto maior ele for, significa que o meu modelo ele é melhor do que a média para explicar os dados da variável de saída. Então, é muito melhor eu estimar pelo tipo de carreira, saúde,
É muito melhor estimar pelo tipo de carreira que eles têm do que pela média. E o que eu vou encontrar aqui? O tempo médio de carreira dos senadores é de 26 anos para chegar até o Senado. Se nós considerarmos aqueles que têm carreira em todos os cargos, né, eletivos e nomeativos, e vai diminuindo. Os outsiders vão ter 26 menos 24, 2 anos. 26 menos 11 para quem fez carreira só no executivo, 11, ou seja, quem fez carreira só no executivo leva 15 anos para chegar no Senado. Quem fez carreira só no legislativo leva 13 anos para chegar no Senado. Quem fez carreira no executivo e no legislativo leva 23. Bom, é de se pensar, né? O cara concorreu para governador, depois para deputado federal, para prefeito, depois para deputado federal e só depois para senador. É diferente quem concorreu só de governador e foi direto candidato ao Senado. Esse teste T aqui, ele tem que ser significativo estatisticamente, porque se ele está me dizendo o quanto que esse valor aqui, isso daqui é um pulo do gato, tá? Vou resumir muito para vocês, mas resumir mesmo, então não digam que eu falei isso, porque daqui a pouco vão querer explicar muito mais difícil, e é muito mais difícil. Isso aqui tem que ser significativamente estatístico, porque esse valor T, ele mede se esse valor B aqui é diferente de zero. No caso, eu só sei que essa variável aqui, carreira no executivo e legislativo, ela não é diferente de zero. Ou seja, pode ter um erro no meu modelo. Tá? O erro padrão também tem que ser observado, porque se eu tivesse aqui 26 e o erro padrão desse 100, tem algum problema no meu modelo. Tá? Quando eu tenho um erro padrão inflado, significa que esse modelo provavelmente tem diagnóstico de multicolinearidade. O que é o diagnóstico de multicolinearidade? Significa que eu estou trabalhando com variáveis que elas são muito próximas e estão inflacionando o meu modelo. Seria o caso, por exemplo, vou pegar a Ana e a Roberta para Cristo, tá? Que eu estou trabalhando lá com os dados da PNAD e eu estou medindo, no caso, a taxa de desemprego e coloco se o cara é formado em direito e também se ele trabalhou como advogado. Bom, a chance de alguém ser advogado trabalhando, sendo formado em direito é muito alta, não é? Existe uma correlação muito forte entre essas duas variáveis. Se eu estou colocando as duas juntas no modelo, vai inflacionar o meu modelo e aí então eu não estou trabalhando com um modelo que tem uma acurácia em relação aos dados. Eu vejo que ele tem uma distribuição homogênea, mas aqui eu tenho um diagnóstico de velocidade. Não tem uma distribuição, a variância dos resíduos ela não está distribuída de uma maneira homogênea. Existe o teste de Brush-Pagan para resolver isso, mas é um pouquinho chato de fazer. O que teria que acontecer nesse gráfico aqui? Teria que ter uma nuvem de pontos. Uma nuvem de pontos, tá? Porque eu percebo que nos resíduos positivos eles estão mais concentrados do que nos negativos. Então, o meu modelo ele está com um probleminha. O que eu teria que fazer? Inserir mais variáveis. Tá. Mas existe uma coisa, e eu não creio que já são 13,5, mas existe uma coisa mais interessante. E esse daqui é um dos testes que o SPSS fornece de maneira mais prática e mais simples e que também é uma regressão, mas que não envolve uma metodologia tão complexa para entender, que seria a análise de covariância, que seria assim. Bárbara, tu trabalha mais com dados qualitativos, né? Tá. Então, vamos supor, diz um pouquinho da tua pesquisa para nós, Bárbara. Deixa eu colocar o fone, que tá uma barulheira aqui. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Que agora sim, então, né? Pode repetir, Alisson, por favor? Diz um pouquinho da tua pesquisa para nós. Tá.
Eu vou fazer uma análise nos documentos do Ministério das Relações Exteriores. Eu vou analisar em quais agendas de política externa a temática dos imigrantes brasileiros estão presentes, a que agendas que eles estão vinculados. É um pouquinho difícil eu vincular aqui ao caso, tá? Mas eu vou tentar fazer o máximo. Eu acho que no teu caso seria um pouquinho mais da última parte, que é a análise de correspondência múltipla. Vamos pegar o caso, vou pegar um pouquinho de novo o caso do Matheus, que trabalha com os eurodeputados. Suponhamos que ele também trabalha com o tempo de carreira dos eurodeputados e ele quer saber quanto tempo o cara leva para ser eleito até o Parlamento Europeu. Eu posso fazer o seguinte: eu vou em modelo linear geral, com uma única variável, escolho o tempo de carreira. Vamos supor que aqui o Matheus tenha a informação do país que o eurodeputado foi eleito, por qual país. Eu escolho a região. Lembrando de pegar uma região que foi codificada e não que nem eu, que fez a região errado no primeiro modelo. Boto aqui região. E eu tenho uma informação maravilhosa, né? O Matheus tem uma informação maravilhosa que eu tenho o número de mandatos que esse político teve também no país dele, né? Daqui a pouco ele foi, como é que era aquele do partido do UKIP, que era o cara completamente doidão, que foi eleito depois eurodeputado. Nigel Farage. Esse aí. Eu tenho lá o número de mandatos dele lá para Westminster, né? Para House of Commons. Vamos supor que esse aqui é o número de mandatos que ele teve no país dele. Vou selecionar a variável governo. E clico em OK. Com uma única variável, esqueci de um detalhe que tá opções, claro. Exibir a média para os casos aqui. E só para comparar, eu vou pegar de novo, vou fazer uma tabela com as médias do tempo de carreira com as regiões também, para vocês verem como tem uma diferença importante. Aqui, se eu pegar só a média pela região, eu sei que um senador do Nordeste leva 17 anos, do Norte 12, do Sudeste 13 e assim por diante. Quando eu coloco o que é a ANCOVA, análise de covariância, eu estou medindo a média de acordo com um fator fixo, que pode ser uma variável, deve ser uma variável qualitativa, e coloco uma outra variável que seria, digamos assim, o peso da balança, que seria o número de mandatos que esse eurodeputado teve no país de origem dele. Olha como mudam as médias. A média do Nordeste fica 15, do Norte 13, do Sudeste 15, mudou. A média diminuiu quando eu coloquei o número de mandatos de governador que ele teve previamente, mostrando que, de fato, aqueles políticos que vêm de qualquer região do país, se eles forem governadores, eles chegam mais fácil no Senado. Aqueles políticos que foram deputados ou senadores nos seus países chegam mais rápido no Parlamento Europeu. Eu consigo colocar uma âncora, né, um peso na minha balança para estimar quanto tempo que esse político vai levar para até chegar, considerando outro fator. Dois fatores. Primeiro, o fator fixo, que é a região, mas também o número de mandatos. Posso fazer isso para qualquer outra, né, coisa, qualquer outro tipo de informação que se tenha a respeito, contanto que eu respeite isso. A variável de saída tem que ser quantitativa, o fator qualitativo e a covariável quantitativa. O ideal é que a covariável, ela não esteja necessariamente correlacionada com a variável de saída, tá? Porque senão pode dar problema no modelo. E, por fim, para o caso, esse daqui vai ser especialmente para a Bárbara,
que trabalha mais com dados qualitativos. Tem uma pesquisa exclusivamente de dados qualitativos. O que é que eu faço? Como é que eu uso o SPSS? Uma das melhores maneiras é a análise de correspondência múltipla, que eu só deixei por último para mostrar para vocês. A análise de correspondência múltipla, ela vai colocar... Vocês lembram do gráfico da função, que era aquela coisa chata que a professora explicava lá no ensino médio, né? O gráfico da função tem o eixo x e o eixo y, né? E de acordo com a função, tu traçava uma reta. Eu posso colocar no plano cartesiano, de acordo com o peso da informação, o quanto que essas questões estão próximas umas das outras, o quanto que essas variáveis estão próximas umas das outras. Eu sei, obviamente, né, que quem se forma em direito tende a trabalhar ou como advogado ou fazer um concurso, né, e ser juiz, ou ser um funcionário público, que tem mais facilidade de passar num concurso. Mas eu também sei que quem é formado em economia tende a trabalhar também como administrador de empresas. Então, ele se torna empresário, assim como quem se forma em administração, e assim por diante. Se eu pegar essas informações, essas variáveis qualitativas, eu consigo, através de um método de aproximação, de acordo com o peso, isso aqui envolve tanto matemática quanto física. Quanto mais peso, mais massa essa informação tiver, mais essas variáveis se aproximam no plano cartesiano e num gráfico eu consigo agrupá-las de modo que eu vou saber qual é a associação entre essas variáveis. Isso daqui é muito legal de fazer, não é difícil, só que envolve de mão de obra para interpretar, para conhecer, mas para fazer é muito fácil, tá? O esquema é precisamente o seguinte: eu clico em analisar, redução de dimensão, escala ideal. Todas as variáveis são nominais múltiplos. Tem mais esse detalhe, eu não preciso criar variável dummy aqui. Se eu tenho lá 1 Rio Grande do Sul, 2 Bahia, 3 São Paulo e assim por diante, 7 o lilás da Bárbara, 5 o verde do Matheus, eu não preciso criar variável dummy, não preciso segmentar essas variáveis. Todas as variáveis são nominais múltiplos. Clico em definir e seleciono as minhas variáveis da análise. Eu vou colocar aqui, para estudar, vamos ver, o que eu quero aqui? Tem muita coisa no banco, eu vou colocar os diplomas, vou colocar as profissões e vou colocar a região. Tá. Primeiro passo, selecionei as variáveis. Agora, aqui vem a parte que não pode errar, porque senão o problema depois é colossal, tá? Clico em discretizar, seleciono uma por uma dessas categorias e tenho que dizer quantas variáveis tem inseridas nelas. O que vocês teriam que fazer? Clicar aqui primeiro em analisar e frequência, selecionar cada uma dessas variáveis aqui e ver quantas tem. Como nós já passamos do horário, eu vou só dizer para vocês, porque eu lembro de cabeça quantas tem. Na categoria diplomas, eu tenho 8 categorias. Clico em alterar. Na categoria profissionais, eu tenho 6 categorias. Clico em alterar. Nas regiões, eu tenho 5 regiões. Clico em alterar. E o método que eu quero é de agrupamento. Eu quero mostrar num plano quão próximas essas variáveis estão umas das outras. Tá? Continuar. Ausente. Não tenho casos ausentes. Todo o meu banco está com todos os 135 casos estão completos. Opções. Tranquilo, não preciso mexer aqui. Diagrama. O que é o diagrama? Vai ser o plano cartesiano no qual eu vou encontrar as minhas variáveis, agrupadas.
quero os objetos e centroides para mostrar o centroide vai ser assim, o quanto que mais atrai aquelas variáveis, quanto que eles vão estar mais atraídos. Variáveis selecionadas, uma por uma, jogo para lá. Aqui é muito importante, se vocês não selecionarem isso, vai mostrar o número do caso. Lá, quando nós preenchemos o primeiro banco, Alisson era o caso 1, Matheus era o caso 2, Bárbara era o caso 3, na Roberta era o caso 4. Se vocês não selecionarem isso aqui, vai aparecer 1, 2, 3, 4, até o 135 que tem ali. Vai se perder muita informação. Rotular os objetos, o rótulo que nós criamos lá no começo, o rótulo que 1 era RS, 2 era São Paulo e assim por diante. Um por um, seleciono eles. Variável. Um por um. Não que isso seja tão necessário assim, mas é importante. O diagrama da categoria vai mostrar as categorias aproximadas, diagrama dos conjuntos. Então, aqui não é tão importante quanto que vem a seguir. Demora um pouquinho, porque esse aqui é um teste bem pesado. Vou mostrar para vocês primeiro e depois eu volto nos números, que é mais interessante. Pronto. Aqui, eu consigo, por um método de aproximação, mostrar, de acordo com a posição socioocupacional. Vamos pegar no caso da Bárbara, ela tem os imigrantes, esses imigrantes vêm de determinados países, obviamente, e alguns imigrantes têm ensino superior, outros não têm, né? No caso dos haitianos, alguns falam, a maioria fala francês, assim como, porém, outros imigrantes, como, por exemplo, da Argentina, não falam inglês, não falam francês. Vamos supor que tu estivesse trabalhando aí com a questão também de idioma que o imigrante fala além da língua materna. Pode colocar quem fala português, né? Quem vem para o Brasil já falando português, quem ou não. Desculpa, eu não peguei trabalho com os imigrantes que vêm para o Brasil, né? Não, é o contrário, são os brasileiros que saem, mas eu acho que é mais fácil para a gente entender até mostrando dos que entram, né? Perdão, foi lápis de mental. Não, capaz, pode ir falando assim, porque eu estou entendendo. Tá ótimo. Quem eu pego é um imigrante que vem para o Brasil e além da língua materna, será que ele fala português, ele fala inglês, ele fala francês? Eu posso pegar um argentino, né, e o argentino não, ele só fala espanhol. Ele vem para o Brasil sem falar nem português nem inglês, mas eu sei que ele é formado em engenharia e por isso que ele veio para o Brasil. E quando eu coloco nesse plano cartesiano, pelo método de aproximação, eu vou saber o quanto que essas variáveis estão associadas. Vocês vão ver lá depois que tem a questão da variância. Varia conjuntamente essas informações. Eu posso dizer para vocês aqui que, obviamente, os senadores que tinham diploma em direito trabalharam no ramo jurídico ou eram funcionários públicos. Eu posso dizer que os senadores do Norte e do Centro-Oeste têm um perfil parecido, que são quais? Desses funcionários públicos formados em direito ou que eram formados em direito e atuaram no ramo jurídico, como juízes, procuradores, etc. Já na região sul, aqui, por um acaso, né, deu sorte que o gráfico norte ficou no norte e o sul ficou no sul. Nem sempre essa maravilha, de vez em quando fica totalmente estranho. No sul, eu tenho aqueles profissionais de diplomas diversos, senadores de diplomas diversos, ou seja, ele é formado, que nem o Matheus, em Relações Internacionais e Ciências Sociais. A Bárbara também, Relações Internacionais e Ciências Sociais, olha só. Ou, no meu caso, que sou formado em Economia e Ciências Sociais, tá? Diplomas diversos. O Guilherme perguntou o caminho. Já falo para você, só um minutinho. Já faço de novo. Tenho também aqui que, na região sul, eu tenho tudo pelo método de aproximação. Tá? Profissionais do ensino e ciências humanas,
ou aqueles que tinham ensino médio, técnico e superior. No Nordeste e no Sudeste, eu tenho algo também parecido, que são profissionais empreendedores, empresários, comerciários, formados em economia e administração, ou profissionais liberais, como engenheiros, médicos, tanto que eu tenho aqui o diploma de medicina e engenharia, trabalha pelo método de aproximação, óbvio. Se ele foi formado em medicina, alguns nunca exercem a medicina, mas a tendência é que, né, acabe sendo um profissional liberal trabalhando como médico, como autônomo. A mesma coisa os engenheiros. E eu encontro onde esse perfil? No Sudeste e no Nordeste. Claro que isso precisa respeitar alguns requisitos, né? Fizemos lá o teste do Q quadrado com o V de Cramer. Tem que fazer o V de Cramer para ver se existe uma associação entre essas variáveis. Se for mais baixo do que 0,3, não faz o teste. Não vai dar nada. Tá? Tem que ter também uma pertinência teórica. Eu não posso associar simplesmente o fato do cara ser um gremista como o Matheus e ter vindo da região norte do país. Tem que ter uma pertinência teórica no que eu estou fazendo. Aqui eu estou trabalhando com a posição socioocupacional, que é uma coisa óbvia. Nós sabemos que na história do parlamento sobressaem aquelas pessoas que têm diploma no ensino superior e são profissionais liberais. Tá? Quando eu vou avaliar a qualidade do meu teste, tudo se resume a isso aqui. O alfa de Cronbach, que sempre respeita também aquele limite. Abaixo de 0,3, o meu teste não tem pertinência. De 0,3 para cima, razoável. Chegou em 0,7, meu teste está explicando o mundo. Tá? E aqui o percentual da variância em cada quadrante. No quadrante 1, cada dimensão. Na dimensão 1, né, eu tenho 59% da variância e 54% da variância na dimensão 2. Tá? O modo correto de descrever isso daqui lá no artigo, na tese, na dissertação do TCC. Lembrando que os quadrantes no plano cartesiano são ao contrário, no sentido anti-horário. Né? No quadrante 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No quadrante 1, eu encontro os senadores do Norte, do Sudeste, que são formados em tal área, o ramo jurídico no direito, no quadrante 2, né, não necessariamente pertencendo a nenhuma região. Aqui eu poderia até dizer, né, que o quanto isso é autoexplicativo. Né? Os profissionais do ramo jurídico, formados em direito, eles não pertencem necessariamente a nenhuma região. O Guilherme nos perguntou como foi o processamento. Vamos fazer de novo, vamos até incluir outra variável para ver se dá alguma coisa interessante aqui. Vamos ver se dá certo. Alisson, só se a gente pudesse ir encaminhando depois, que já são quase 4 horas. Tu tem que me avisar mesmo, que senão eu não vou parar de falar nunca. Eu já estou sem voz e ainda bem que eu não tenho que estar no GT hoje de noite. Tá bom. Opa, eu tenho que apresentar trabalho presencialmente na PUC hoje. Ih, deu problema. Vamos lá. Para o Guilherme, analisar, redução de dimensão, escala ideal. Todas as variáveis são nominais múltiplos, né, que é o caso como nós codificamos lá no início. Né? Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Ceará, etc. A mesma coisa para a cor favorita, etc. Só, claro, que trabalhando com os senadores. Seleciono as minhas variáveis. Eu vou colocar mais uma para mostrar bem o passo a passo para ti. Tá? Vou colocar a variável gênero, eu vou colocar duas, na verdade. A variável gênero e a variável classificação ideológica, que eu sei que tem aqui, classificação ideológica.
discretizar e coloco o número de variáveis que eu tenho em cada uma, tá? O número de categorias. Eu tenho 8 categorias de diplomas, 6 de profissões, 5 de regiões. De gênero, eu tenho 2, alterar, e classificação ideológica 3, esquerda, centro, direita. Ok. Não tenho valores ausentes, opções desnecessário. Vou para o diagrama. Eu quero todas as variáveis selecionadas, que eu quero com todas essas. O SPSS é burro, tem que colocar todas as variáveis selecionadas, tem 5 disponíveis, tem que dizer que é com as 5. E o rótulo, para sair com um nome que eu criei lá no rótulo, lá no início. Tá? Variável. Que falta? Gênero e classificação. Gênero e classificação. Aqui. Gênero e classificação. Continuar. Ok. Vai ser bem interessante para ver se eu melhorou a minha capacidade de explicação. Se inserindo mais variáveis melhorou ou não. Porque como o método é por aproximação e de acordo com a variância do plano cartesiano, se a variância não se dá de acordo com um determinado padrão de proximidade, daqui a pouco inserir mais variável dá problema. Não é que nem na regressão que quanto mais variáveis eu incluo, mais o modelo se torna explicativo. De repente, não. Diminuiu o Cronbach alpha. Caiu de 0,63 para 0,59. E, inclusive, a variância nas duas dimensões também diminuíram. Lá, a variância era de quase 60% em cada uma. Aqui está de 41 ou 35. Ou seja, incluir mais variáveis acabou não tornando pertinente a análise de correspondência múltipla. Guilherme, só dá um ok para me dizer se tu entendeu. Por favor. Certo, ok. Vamos ver só como ficou lá o plano cartesiano para encerrar. Ficou uma senhora bagunça. Ficou uma bagunça. É muita variável. Ficou muito bagunçado. Só tem esse detalhe aqui, ó. É na dimensão do que bem simples, na dimensão 2, as variáveis estão mais explicadas na dimensão 2, na dimensão 1, as variáveis de diploma e profissão, desculpa, e na dimensão 1, região, classificação ideológica e gênero. Tá? Mas, no caso, acabou não explicando melhor, bem pelo contrário. Ficou, como vocês viram ali, diminuiu drasticamente o meu nível de explicação, tanto que o alfa de Cronbach caiu e a variância também. Ou seja, tem que ter uma pertinência teórica e respeitar os preceitos da associação. Se nós tivéssemos feito lá no começo, né, passo a passo, um V de Cramer, muito provavelmente nós já saberíamos que não existe uma associação entre a diploma e gênero no Senado, né? O nível de advogadas deve ser o mesmo de advogados, não deve existir uma associação entre região e gênero também. Nós vamos ter mulheres, até porque, infelizmente, isso é um histórico do parlamento brasileiro, né? Mulheres são muito menos eleitas do que os homens. Falei demais. Perguntas, críticas, xingamentos? Eu acho que as maiores perguntas vão surgir quando a gente tentar botar na prática, né? E aí vai dar para consultar o nosso vídeo no YouTube, e o que o vídeo não responder, a gente entra em contato e pede socorro. Nem vai em vídeo no YouTube, nada. Vou marcar uma videochamada e bater um papo. O vídeo dessa aula mesmo, né? Que a gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube. Vou só mostrar para vocês aqui. Um segundo, tem esse livro do Andy Field, chamado Descobrindo Estatística com SPSS. Vamos ver se apareceu, travou tudo aqui. Travou tudo. Não sei se apareceu para vocês. Não. Não? Não, caiu, eu acho. Mas, enfim, o nome é Andy Field. Vou mandar aqui. E vocês conseguem baixar o PDF dele
de graça na internet. Estimulando a pirataria. E vai ficar no vídeo ainda. Bom, Alisson, agradeço a tua disponibilidade em Imagina. compartilhar conosco o teu conhecimento. Tenho certeza que sempre agrega muito. Muito Obrigado obrigada. a todos vocês pela presença. Matheus, que tem muito tempo que eu não vejo. Quando eu vou no Zafari da Ipiranga, às vezes eu espero encontrar ele lá, não vejo. Bárbara também, Felipe, que eu não vejo. Guilherme, que eu não conheço. Obrigado a todos vocês por terem vindo. Roberta, por ter dado todo esse auxílio. Tudo de bom para vocês. E, mais uma vez, muito obrigado. A gente que agradece. Muito E obrigada, Alisson. aproveito para convidar para o pessoal migrar para a nossa outra atividade que está em andamento agora, sobre desigualdade. Alisson, tu manda depois o livro ali no grupo, porque não sei se deu algum problema no meu chat, não veio. Não sei se trancou aqui para mim. Não sei se tu estava mandando aqui ou no grupo do WhatsApp. O quê, Bárbara? Desculpa. O livro, o nome do livro. Ele colocou... Ah, que veio para mim. Peraí, só um pouquinho. Eu fiquei em dúvida se era no chat ou se era no WhatsApp. Tá, peraí. É característico da minha parte fazer isso. Eu Não, não fecha ainda para a gente se atrapalha nesse chat do Zoom da vida. Faz parte. É melhor isso do que o contrário, né? A pessoa queria mandar privado e manda para todo mundo. Qualquer coisa, me mandem um e-mail que eu mando para vocês. Tá ótimo. Consegui anotar. Acho que... O Matheus me mandou também. Tá tudo pessoal. certinho. Obrigada. Tchau, obrigada, Alisson. Tudo de bom. Obrigado. Tchau. Tchau.